Oi. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhor secretário, efetua a verificação de quórum. Todos presentes, senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 38, de 3 de dezembro de 2025. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Veranópolis. Pedimos aos nobres colegas que guardem os seus celulares, por gentileza. Está em discussão a ata número 37 de 2025. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 37 de 2025. Ata número 37, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhor secretário, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondências. Ofício 461/2025, encaminhamento de projeto de lei executivo 225/2025 para trâmite na casa. Ofício 463/2025, encaminhamento de projetos de lei executivo do número 226 e 227/2025 para trâmite na casa. Ofício 498/2025, comunicado Caixa. Matéria com entrada na casa. Indicações 222 e 223/2025 e projetos de lei executivo do número 225 a 227/2025. Senhor secretário, proceda à leitura da correspondência recebida. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nesta Casa Legislativa o projeto de lei 225/2025. Sem mais, Cristiano Dalpai, prefeito. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nesta Casa Legislativa os projetos de lei 226 e 227/2025. Atenciosamente, Cristiano Dalpai, prefeito. Termo de compromisso celebrado entre o município de Veranópolis e Caixa Federal. Senhor presidente, informamos a Vossa Excelência a celebração do termo de compromisso 983522/2025, que tem por finalidade provisão habitacional no município de Veranópolis. O valor repassado é de R$ 2.800.000, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 70.000. O prazo de vigência do termo de compromisso é até 30 de outubro de 2029. Quaisquer informações adicionais relativas ao termo de compromisso referida podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta representação da Gerência Executiva do Governo Caixa do Sul. Respeitosamente, Ricardo Daniel, assistente. Espaço para comunicação de líderes. Senhor secretário, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, senhor presidente. Senhor secretário, alguma inscrição para a tribuna popular? Sim, o senhor Miranda, CEL do Instituto Moriguchi. Então, que ocupe a tribuna popular, o senhor Miranda, CEO do Instituto Moriguchi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretários e presentes, as senhoras e senhores. Trago aqui algumas informações que nós, do Instituto Moriguchi, achamos e pensamos que são extremamente relevantes. O Instituto Moriguchi se funde praticamente há 34 anos e alguns meses com a história de Veranópolis. Estamos cada vez mais imbuídos de buscar a fusão completa de Instituto, pesquisa, desenvolvimento, saúde, assistência social ao município de Veranópolis, junto com toda a comunidade. Para isso, durante este ano, o Instituto, que passa por momentos difíceis na condução dos valores para poder manter o nível de pesquisa que vem fazendo, resolveu modernizar e reestruturar toda a sua área de gestão.
Temos à frente o Dr. Moriguchi, novo presidente do Conselho de Administração, a doutora Neide, que provavelmente a maioria dos senhores conheça, hoje passa a ser a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento e Atendimento do Instituto. E a nossa pessoa foi escolhida porque nós temos um know-how de 52 anos em gestão de crise e de reestruturação. Nós viemos de várias áreas, principalmente ONGs, de recuperação, de ONGs muito difíceis e hoje estão aí pontuando entre as 100 melhores do país. E estamos aqui num trabalho de quase 98% de voluntariado a essa instituição, a este momento que faz o Instituto. Eu trago também boas notícias, no sentido de que o Instituto Moriguchi vai, a partir de agora, 5 de janeiro é o nosso deadline, onde nós, a partir do dia 20 de novembro, assumimos a cadeira elétrica, senhores, de gestão. Pesquisa é uma coisa que o Brasil está muito longe de assimilar a sua necessidade. Então, nós vamos fazer alguns projetos chamados projetos de impacto, onde, pela primeira vez nesses 31 anos de atuação firme, montada aqui dentro, tivemos alguns anos de experiência, o que conta a história, nós faremos a primeira pesquisa patrocinada pela iniciativa privada no sentido de doações. É uma pesquisa onde vai ser atendido 400 pessoas e nós pretendemos, com essa pesquisa, buscar. Nós chamamos essa pesquisa 50 em 5. Aos 50 anos, com alguns exames, em 5 minutos nós poderemos dizer se essas pessoas terão problemas neurológicos futuros, como Alzheimer ou não. Como toda a necessidade e todo o que prevê dentro da área de pesquisa é uma pesquisa. O resultado poderá ser positivo ou negativo, ou talvez até leve para outro nível de pesquisa. Estaremos abrindo uma oficina, já tivemos acertos com o secretário, com a comissão de idosos ontem à tarde aqui. Vamos abrir uma oficina para atender 2.000 idosos de Veranópolis e adjacências. O número é expressivo. Ele será durante todo o ano de 2025, onde teremos oficinas e seminários mensais, principalmente com as idosas do grupo da Gruta, que assim eu chamo, né? E, por último, estamos abrindo e ampliando, que foi um mérito aqui doado pelos senhores, por alguns vereadores, de um projeto de fisioterapia que está dando maravilhosamente certo. E esse projeto de fisioterapia nós queremos abrir em 26 para alguns outros municípios também que têm nos procurado, num desespero pela falta de atendimento na área específica, que na realidade nós chamamos 60 a mais, mas é 70 a mais, com doenças crônicas e degenerativas que precisam de um cuidado e de uma fisioterapia muito especial. E, por último, desse projeto de impacto, estamos trazendo para Veranópolis, hoje eu estive com a secretária da Saúde mostrando o projeto, estamos trazendo para cá médicos que não existem na comunidade, como neurologistas, geriátricas cardíacos. O Instituto vai oferecer isso em atendimentos regado pela própria Secretaria do município. Este é o comunicado, e a minha palavra é de muita gratidão a esta Câmara, por tudo que tem feito nessa história. Pude ler e reler tudo que os senhores têm feito pelo Instituto, e eu só posso garantir aqui que nós avançaremos se estivermos, e precisamos imensamente contar com os senhores, principalmente com suas emendas parlamentares, porque elas fazem toda a diferença no trazer esse povo para cá. Há muitos médicos que estão vindo, e virão durante o ano, com certeza, e que se deslocam até gratuitamente, mas têm seus custos de locomoção, estadia, e tudo isso precisa ser gerenciado por algum momento. A doação de fundos ou de participações ela é fundamental para nós ampliarmos o projeto Veranópolis, que os senhores bem sabem, já provavelmente navegou por aqui várias vezes, porque os custos explodiram, senhores. Exames médicos, nós temos que mandar pacientes para
Porto Alegre, muitas vezes fazer as pesquisas, os exames, trazer para cá, porque nós não temos. E tudo isso será o mérito de estudo dos próximos anos. Não quero me alongar, porque a história é realmente ampla, mas preciso trazer disso, que nós precisamos do apoio dos senhores para manter esse nível de atendimento. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor Miranda. Transmite a todos os parceiros do Instituto Moriguchi a nossa gratidão pelos excelentes serviços prestados à comunidade. Neste momento, recebo a matéria do Legislativo em regime normal e do Executivo em regime de urgência e encaminho às seguintes comissões. Indicações número 222 e 223 de 2025, Comissão de Serviços Públicos. Projeto de Lei Executivo número 226 de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 225 e 227 de 2025, Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhor secretário, procede à leitura da matéria em pauta. Comissão de Constituição e Justiça, indicação 216, de 12 de novembro de 2025, vereador Rodivan de Lara, solicita ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, reconheça e atualize a categoria dos condutores de ambulância como profissionais da área da saúde, conforme Lei Federal 15.250/2025, sancionada recentemente. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão a indicação número 216. Com a palavra, o vereador Preto. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, amigos, público presente e o público que nos assiste em casa. Acho que é uma demanda que está sendo um pouquinho do reconhecimento, esses guerreiros que estão toda hora na estrada, nas ambulâncias. Quando a gente teve a pandemia, foram a comissão de frente, às vezes pouco incentivo, pouca estrutura para estar ali botando a mão na massa de verdade, que o que realmente, quem bota a mão na massa não é os que levam o mérito depois. E perante a lei que diz, mas cada município regia o segmento, eu acho que vocês são merecedor, que o demais, quando precisa dentro da ambulância, às vezes que não tem nenhum enfermeiro, é vocês que estão ali auxiliando e botando a mão onde que não seria obrigatoriedade. Nada mais justo nós reconhecer e valorizar os que estão todo dia levando os pacientes, dando atenção e o carinho que às vezes o paciente está precisando, e é vocês que estão acolhendo ali dentro ali. Então, eu acho justo que vocês sejam reconhecidos. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, aos motoristas da ambulância, boa noite. A Pati, nossa presidente do PP Mulher, ainda o pessoal do Sangue Frio que ainda está aí, seu Miranda, enfim, a todos que estão aqui presentes. Preto, eu gostaria do endosso e te dar os parabéns, porque eu acho que demorou. Demorou para alguém ver a importância, que a gente sabe, aqui falando aos funcionários públicos, a gente sabe, vocês motoristas, que todas as vezes, nesses 5 anos que estou aqui, que veio do Executivo para cá, né, presidente, que nós estamos aqui há mais tempo, sempre votamos a favor. Só que as coisas fiquem bem claras, e assim que a gente faz sempre, é que nós dependemos. Agora, o colega Preto, como falei, parabéns pela essa iniciativa, está fazendo uma indicação, juntamente que acho que ele já conversou com a secretária para fazer. Porque, olha só, a gente não pode buscar uma informação se ela não está correta. E aqui, ó, ele está nos trazendo para nós a coisa certa. Então, assim, ó, antes, muito tempo, já deveria ter acontecido isso. Mas nunca é tarde. É importante que, como estou falando novamente, Preto, parabéns, alguém enxergue pela essa categoria. No final das contas, algumas situações que vêm até nós, às vezes, são situações que a gente não vai sair brigando contra ou falando se a gente não tiver a informação correta. E às vezes a gente vai buscar a informação correta e muitas vezes a gente não tinha. Por quê? Porque a gente não era recebido. A gente solicitava, a gente pedia e a gente não recebia. E nós ficávamos como? Às vezes buscava o jurídico da Câmara e às vezes a gente tinha que buscar realmente, né, um apoio lá em Porto Alegre, buscando situações que vocês já mereciam. Está aqui, é uma lei, como existem outras leis de alguns outros funcionários que também estamos colocando em dia agora.
Então, Preto, eu gostaria do endosso, te dar os parabéns. E sim, né, não precisa dizer a importância, né, de vocês profissionais, motoristas de ambulância, o quanto vocês fazem, e nesses momentos mais difíceis. Esses são os momentos que as pessoas estão precisando, é vocês que estão lá. Eu pude acompanhar agora, nesse final de semana, o acidente do menino que veio, né, a falecer, e a gente vê também a preocupação de vocês, a gente vê a ansiedade de vocês. Não é só o médico que está ali para salvar a vida, mas vocês também, a capacidade, o profissionalismo de vocês também está incluído junto a salvar vidas. Então, parabéns, Preto, e gostaria do endosso. Endosso aceito. Ok, vereador. Com a palavra, a vereadora Suzy Bertocco. Boa noite, presidente Rodrigo, demais colegas, todos que estão aqui nos assistindo presencialmente e quem nos acompanha de casa também. Boa noite a todos os motoristas desta categoria. Que bom que vocês vieram quando o assunto é relevante a vocês. Preto, diante de tudo que tu expôs e diante do que o Chumbinho expôs também, se tu me permite o endosso, devido à importância e à relevância da tua indicação. Endosso aceito, Suzy. Ok, vereadora. Com a palavra, o vereador Simeone. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, Pati, a nossa presidente do PP Mulher, aos demais, os guris aí da saúde, aos colegas, ao nobre que falou agora há pouco pelo Instituto, Origuchi, enfim, senhoras e senhores, o nosso vice-prefeito também que está por aqui. Demorou, gurizada. E eu diria assim para vocês que na pandemia, alguns de vocês me questionaram também. Até então não era vereador. E sobre o risco que vocês corriam, e ninguém reconhecia. Tá? Muitos aí já com a barba cortaram, mas já estão quase na hora de se aposentar. Daqui a pouco não iam ter esse mérito. Deram a vida trabalhando, arriscando no dia a dia. Então hoje a gente vai reconhecer, esse vereador vai votar sim, tá? Vocês merecem, vocês mereciam isso há muito tempo. Pena que não foram reconhecidos no passado. Mas a gente está fazendo um trabalho, as pessoas em primeiro lugar. Esse sempre foi o nosso lema. E nós vamos até o fim. Preto, peço para assinar junto contigo, tá? O endosso dessa proposição, porque ela é válida e ela merece. Endosso aceito. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Pantera Negra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao pessoal aqui presente. E o pessoal que nos assiste de casa também, nosso boa noite. Preto, parabéns pela tua indicação. Eu peço o endosso, porque eu conheço muito bem o que é o trânsito no nosso Brasil. E eu tenho certeza que quando um motorista da ambulância pega um paciente com poucas horas de vida acidentado, eles têm hora para chegar até o destino. E eles têm que enfrentar barreiras, passar sinal vermelho, eles têm que correr a própria vida deles está em risco também. De repente, 1 minuto chegando adiantado, eles conseguem salvar uma vida. Então, eu acho merecidamente esse reconhecimento e te parabenizo mais uma vez, porque essa profissão, assim, ela tem os seus méritos. E eu acho que, eu também, como conheço a estrada, o trânsito de hoje em dia é muito difícil, eles estão sempre à mercê de uma catástrofe também, né? De um acidente. Então, peço o endosso e te parabenizo mais uma vez pela tua indicação. Endosso aceito, Pantera. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Fininho Kufner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Saúdo os profissionais aqui, que principalmente fazem parte dessa classe, né? Parabenizo pelas suas atuações no trabalho, muito digno e de extrema importância, né? Isso é importante frisar. Apenas só lembro os colegas, parabenizo o vereador Preto pela indicação, realmente merecido, né? Que é uma lei federal de 2025, né? Publicada recentemente, por isso que hoje temos esse momento aqui, então, de poder oferecer e votarmos aí a favor dessa indicação. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhores, já cumprimentamos anteriormente, os demais chegaram agora. Os profissionais da área de saúde, motoristas, somente Preto também pediram endosso
dada a importância, a necessidade, e temos que reconhecer o trabalho deles, que não são apenas motoristas, né? Tem que ter todo um equilíbrio, nós trabalhamos muitos anos nessa área também, no momento de estresse ali, eles não atuam somente como motoristas, acabam atuando, ajudando a socorrer, enfim, né, razão da falta, às vezes, de funcionários, de profissionais. Parabéns, merecem, e a Câmara está aqui para isso, vai dar honra a quem merece. Ok, vereador. Da mesma forma, vereador Preto, gostaria de pedir endosso, acredito ser bem importante, para informar o pessoal da casa. É uma indicação, ela vai com o intuito de ideia, ela tem o corpo do texto, e o Executivo vai analisar o crivo jurídico e técnico, e posteriormente, caso achar correto, perante técnica e jurídica, nos envia o projeto de lei. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 216. Indicação número 216, aprovada por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, moção de apoio 217, de 12 de novembro de 2025, vereadores Rodrigo Costa, Suzane Bertocco, Adriane Parisi, Cleverson Kofner, Clóvis Simeone, Pastor Elias Dornelles, Eloy Cirino da Silva, Rude Vandelara e o Vanderlei Zanotto. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa, propomos ao plenário moção de apoio à FETAG, tendo em vista a gravidade da crise que assola os produtores de leite. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão a moção de apoio número 217. Não havendo manifestações, está em votação a moção de apoio número 217. Moção de apoio número 217 de 2025, aprovada por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, indicação 218, de 12 de novembro de 2025, vereadora Suzane Bertocco. Institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Veranópolis. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o anteprojeto de lei indicação número 218. Com a palavra, a vereadora Suzy Bertocco. Falar um pouco sobre esse anteprojeto. Ele já passou aqui pela casa alguns anos atrás e não foi dado seguimento, mas eu acredito ser de extrema importância, por ter uma filha menina, por saber de como é difícil nós, mães, pais, que trabalhamos fora todo dia, no início da vida menstrual das meninas, elas não têm conhecimento, a prática, a tática, elas não saem prevenidas muitas vezes de casa. E a gente se coloca no lugar delas, e ouvindo o relato da minha filha, contando situações que acontecem, são situações que às vezes elas se sentem constrangidas na escola, e às vezes a coleguinha não tem, a professora não tem um absorvente para emprestar. Não é pelo valor, porque não é relativamente de alto custo, mas eu acho que a gente precisa, sim, ter nas nossas escolas à disposição. Não vamos distribuir à vontade, mas se a menina precisa e ela se sente constrangida, que ela procure a direção, a secretaria e que a escola tenha para fornecer. Foi pensando nisso que eu pedi que esse anteprojeto entrasse na casa, que a gente avaliasse, conto com a colaboração de todos vocês, e aí depois eu peço que o Executivo, que ele avalie esse anteprojeto com bons olhos, que façam as ponderações pertinentes, que mude, que adeque ao sistema, à legislação como tem que ser, e que para o início do próximo ano letivo, em 2026, que esse já seja um projeto de lei que esteja em vigor no município. Ok, vereadora. Não havendo mais manifestações, está em votação o anteprojeto indicação número 218. Anteprojeto de lei indicação número 218 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Serviços Públicos, indicação 219, de 17 de novembro de 2025, vereadora Suzane Bertocco, solicita ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, estude a possibilidade de colocar placas de sinalização nas rotatórias centrais do município. Está em discussão a indicação número 219. Com a palavra, a vereadora Suzy Bertocco. Só para constar,
Quando foram construídas as rotatórias, o presidente tinha as placas que indicava que era rotatória, que tinha que dar preferência. Com o passar dos meses, não sei se elas foram retiradas ou vandalismo, não sei o que aconteceu. Mas esses dias, ouvindo uma pessoa de fora da cidade, que me chamou e deu a sugestão. Agora que chega a época de férias, tem muitas pessoas que vêm visitar os seus familiares aqui, que passam um tempo sem vir, que não têm o conhecimento de como funciona o trânsito numa rotatória. Eu acho que seria interessante colocar para educar os nossos cidadãos e evitar tanto acidentezinho que vem acontecendo por aí. Ok, vereadora. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 219. Indicação número 219 de 2025, aprovada por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei legislativo número 14, de 12 de novembro de 2025, presidente Rodrigo Costa, autoriza a doação de bens notebooks para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Veranópolis, a APAI. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 14, de 2025. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei legislativo número 14. Projeto de lei legislativo número 14 é aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei legislativo 15, de 12 de novembro de 2025, presidente Rodrigo Costa autoriza a doação de bens notebooks para a Associação Musical de Veranópolis. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 15. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei legislativo número 15. Projeto de lei legislativo número 15 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 216, de 11 de novembro de 2025. Projeto Poder Executivo altera a Lei Municipal 5998/2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 216. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 216. Projeto de lei executivo número 216 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 217, de 12 de novembro de 2025, altera a Lei Municipal 7162, de 24 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Veranópolis e do Fundo Municipal de Esportes, Fundesp. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 217. Com a palavra, o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, só para esclarecer aqui aos colegas que a gente está fazendo essa mudança, juntamente com a conversa com o Eduardo Ramos e o Sananduva e com alguns membros da entidade, as entidades elas vêm buscar apoio, mas hoje está difícil também de tu buscar algumas entidades para vir trabalhar junto na sociedade na questão de fazer parte dos conselhos. A gente precisa ter esse conselho. Ele foi criado em 2018, juntamente com o Fundo Municipal, e não foi para frente. Só que assim, ó, ele era muito extenso e a questão era as pessoas terem a disponibilidade para trabalhar. Então, a gente, conversando com algumas entidades que já aceitaram, com urgência nós precisamos, porque a gente tem o fundo, ele está ativo, tem recurso, ele era zerado, agora tem recurso, e nós não conseguimos ir para frente. Agora, com esse apoio dos colegas aqui, votando a favor, e o Executivo nos mandando essa alteração, a gente já vai, ainda esse ano, colocar em prática. Até quero convidar aqui todos os vereadores, que vai ter o primeiro seminário do esporte em Veranópolis, que ainda vai ser no mês de dezembro, para a gente fazer o calendário de eventos esportivos, para a gente poder não ter 2 eventos ou 3 eventos no mesmo dia. Nossa cidade já não comporta, porque as pessoas estão participando dos eventos. Então, a gente tem que ter essa consciência de fazer esse calendário de eventos. Então, gostaria, presidente, de contar com o apoio de todos vocês para nós termos urgência nessa votação. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 217. Opa, perdão, com a palavra o vereador Preto.
Preto. Boa noite. Sobre esse projeto aqui, acho que é um projeto muito válido para nós, mas acho que as entidades têm que estar bem cientes, vão ter que colaborar. E não é porque eu vou colaborar que eu tenho que pegar toda hora, tá pedindo dinheiro, e dinheiro também. Nós temos que deixar bem ciente todo mundo, que senão, do mesmo jeito que a gente vai tentar resolver um problema, nós vamos botar uma casa da mãe Joana aí também. Que fique bem explicado aqui para todos nós aqui, são obrigados as entidades a ter contrapartida, virem trabalhar também. Venha nosso vosso reino também. Não é só vem. Vamos ter que cuidar bastante, precisar bem. Esse é o projeto do Chumbinho, que faz tempo que ele está pautando isso aí, sobre os eventos esportivos, seminário do esporte aí. Nós temos que cuidar porque a gente está fazendo um monte de evento com 2, 3 coisas, tudo no mesmo dia também. Aí nós temos que cuidar bastante disso aí também. Não adianta nós irmos fazer um baita seminário, daqui um pouquinho faz uma coisa, o outro vai fazer no mesmo dia. Então a gente tem que cuidar muito, frisar muito bem as coisas. E pautar o que está falado aqui, a gente tem que cuidar muito bem o que diz. Para depois nós não criar uma dor de cabeça e não vir aí reclamarem aí fora depois, porque eu não ganho. Está bem frisado aqui o que vai ser. Ok, vereador, com a palavra o vereador Fininho Kufner. Boa noite, vereador. Voto favorável, sem problema algum, mas realmente eu acho que no momento que o fundo tende a ser alimentado, né, o momento que o Bolsa Atleta deve ser instituído, eu acredito que é realmente um cuidado que a gente tem que ter. Quanto mais cabeças pensando e articulando e para desenvolvimento do esporte é importante. Eu presenciei isso, sei muito bem a dificuldade de convocações de reuniões, né? Talvez por não ter tanto a oferecer até aquele momento. Acredito que agora sim nós tenhamos um desenvolvimento nesse sentido. Então fica também como aqui um lembrete. Eu acho que algumas entidades de classe realmente de esportes, né, precisam, através de, como terão a possibilidade de um benefício, quem fizer jus, claro, a todos os critérios elaborados pelo Conselho Municipal de Esporte, que haja uma participação efetiva para justificar cada vez mais o investimento nesse setor. Ok, vereador, não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 217. Projeto de lei executivo número 217 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 218, de 12 de novembro de 2025, Poder Executivo, altera a lei municipal 6730, 2015, que cria o Conselho e o Fundo Municipal de Turismo. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 218. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 218. Projeto de lei executivo número 218 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 219, de 13 de novembro de 2025, Poder Executivo. Autoriza a doação de bens móveis e inservíveis à Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Gestão e Valorização de Resíduos, Coperciclo, e outras providências. O parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 219. Não haver manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 219. Projeto de lei executivo número 219 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 221, de 14 de novembro de 2025, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis. O parecer da comissão também foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 221. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 221. Projeto de lei executivo número 221 de 2025, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 223, de 17 de novembro de 2025, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria com o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura de Veranópolis, CEFRUT, e outras providências. Parecer da comissão pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 223. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 223.
Projeto de lei executivo número 223 de 2025, aprovado por unanimidade. Foi já. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo 224, de 19 de novembro de 2025, Poder Executivo. Dispõe sobre a prorrogação do prazo para solicitação de isenção de IPTU para 2026 para sociedades civis sem fins lucrativos e estabelece condições para móveis não regularizados. O parecer das comissões foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 224. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 224. Projeto de lei executivo número 224 de 2025, aprovado por unanimidade. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado, algum convite, fiquem bem à vontade. Senhor presidente e demais, agradecer aqui o mimo que foi nos mandado da Fábrica de Natal, né, o brinde especial aí da Fábrica de Natal, e todas as pessoas que se envolveram aí na fabricação dos biscoitos que serão distribuídos aí na parada de Natal que vamos ter, então, no próximo final de semana. Né? Isso, é 7 e 14, isso. Então, vamos convidar a todos, né? Avenida Júlio. E agradecer, então, a esse pessoal aí pela doação espontânea na confecção dos mesmos, as senhoras com... Eu quero aqui demonstrar o meu contentamento pelos projetos apresentados pelo senhor Miranda, que essa noite, do Instituto Moriguchi, onde ele relacionou aqui, né, passou para nós as informações tão importantes, entre elas, que estão trazendo novos médicos, né, de especialidades extremamente importantes e necessárias para atender melhor o nosso povo. Então, fiquei muito feliz com isso e a comunidade agradece. Também quero parabenizar o colega Chumbinho, que ontem foi homenageado lá na Assembleia Legislativa, Brasília, segundo o que me passaram, um título de maior honraria dentro da área do esporte, né? Medalha Manuel Tobino, é isso? Parabéns, Chumbinho, que literalmente está sempre correndo atrás dos seus objetivos, né? E tem alcançado. Também eu quero aproveitar e convidar todos os colegas e amigos que estão presentes, estão nos assistindo para amanhã, a inauguração do Monumento à Bíblia, que vem ao encontro, né, esse sonho de todas as lideranças religiosas do nosso município. Então, amanhã às 18 horas, e também após, nós estaremos todos ali na Praça Central, entregando também o título de cidadão veranopolitano ao deputado federal da Lei de Deus. E agradecer a presença dos senhores que estão aqui hoje e de todos que estão nos assistindo. Mais algum convite, pessoal? Eu só quero fazer um comentário, Rodrigo. Há alguns meses atrás, nós assinamos aqui nesta casa uma moção de apoio do deputado Heitor Schuch sobre a desburocratização na contratação temporária de mão de obra para o pessoal da agricultura. E hoje teve, então, lá na Câmara dos Deputados, na Comissão da Agricultura, encabeçada pelo deputado Afonso Ram, isso que nós apoiamos, eu acho que foi de todo o Estado, e foi aprovado. Foi aprovado, então, vai facilitar muito para quem precisa contratar pessoas para trabalhar, principalmente na nossa região, na colheita da uva e da maçã. Esperamos que agora tramite de uma maneira rápida, que já para a próxima safra os nossos agricultores possam usufruir desse benefício. Ok, vereadora, mais algum convite, pessoal? Posso encerrar as inscrições da tribuna. Temos o vereador Simeone, Preto e Chumbinho. Mais alguém inscrito, pessoal? Posso encerrar? A Aline pode fazer o sorteio. Que ocupa a tribuna, o vereador Simeone. Boa noite novamente. Aqui
que está aqui presente, os que nos acompanham em casa. Vamos falar um pouquinho de coisa boa também, não é? Parabenizar o Chumbinho pelo feito, pela tua humildade. E eu vi o Chumbinho lá recebendo a homenagem. Assisti, tá, Chumbinho? Eu olhei, tá bom? Com uma humildade que, cara, fiquei emocionado por ti, sinceramente. Não foi uma pessoa que mostrou lá grandeza em cima do mérito, mas mostrou a humildade. Então foi isso que te deu esse mérito, tá, querido? Pode contar sempre com a nossa bancada. Tu é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande por ti, no dia a dia, na tua humildade, certo? Tu divide conosco as informações, não é uma pessoa que se fecha, tá certo? Então fica aqui o meu respeito, eu acredito que os demais também pensam igual, tá, meu querido? Parabéns. Se foi para ti é porque foi merecido, tá bom? Também gostaria aqui de mencionar que Veranópolis foi agraciado esses dias. Na última sessão a gente deixou o nosso prefeito falar e não ocupamos a tribuna. Era uma combinação que a gente tinha feito, né? O prefeito tinha todo o direito de ocupar também o nosso espaço. E nós fomos agraciados aí com três diplomas Mérito Italiano 2025 e mais aquele Kikito que é dado aos municípios que realmente começam a trabalhar e que têm uma visão para o futuro dentro da língua italiana, que é a nossa oficialização. Eu falei que tudo que vocês votaram aqui ia dar respaldo, e ele veio antes do que a gente imaginasse. Para o ano que vem tem muita coisa boa, nós temos que começar aqui a pensar em alguma coisa para as nossas crianças pequeninas, para o futuro, ensiná-las também, para que a gente não perca, não é, essa cultura que nós temos o nosso interior aí, 99%, tudo ele é colonizado por italianos, né? E a formação desse município também foi em cima. Respeitando todas as etnias, cabe aqui também o alemão, o polaco, enfim, todas as etnias cabem aqui, mas eu falo hoje da italiana porque é a segunda língua mais falada dentro do nosso município. E nós fomos agraciados aí, onde também o nosso vice-prefeito esteve junto conosco, lá em Serafina, no Encontro Nacional dos Difusores do Italiano e 4º Fórum, tá, da língua italiana, lá na cidade de Serafina, com 9 estados participando. Foi uma festa muito grande, bem organizada, com 3 dias. E a gente tem o dever, sim, um município que tem aqui, que deu, e foi agraciado pelo Frei Ovílio Costa. Temos aqui o Valdir Anzolin, outras tantas pessoas que divulgam no dia a dia a nossa cultura. A gente tem, sim, obrigação de manter e trabalhar em cima na questão da nossa segunda língua cooficial. Mas também o que me traz aqui não é só alegria, porque no momento que o senhor prefeito se manifestou, na última sessão, eu fiquei pensando um pouquinho, e cabe ao vereador também meditar. Nós somos aqui fiscais do povo. Nós não fiscalizamos o povo, nós somos os fiscais do povo. Nós somos os olhos mais perto da administração que o povo nos colocou aqui, dentro de uma eleição legal. Em vista, gente, em vista de tudo isso, a importância do assunto Solvel e o futuro do nosso município, não é? Precisamos rever a possibilidade dessa casa abrir uma CPI, certo? Nós precisamos esclarecer para a nossa comunidade. A nossa bancada vai se reunir no próximo ano, vai mudar a presidência dessa casa, não é? Nós temos que ver como tudo começou. Nós não estamos aqui buscando culpados, nós estamos aqui buscando responsáveis. É inadmissível que nós tenhamos que pagar no futuro aí 35 milhões. Uma dívida que a gente não fez. Tá? É uma mega cena. Aproximado em 50 com outras coisinhas mais que vai chegar aí. Então, transparência. A casa tem que ter transparência.
Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Não existe nenhum leão aí fora. Existe sim esclarecimentos. Nós devemos para a nossa sociedade. Não tenhamos medo. Quem não deve, não teme. Fica aqui, no mais, o meu carinho a todos que se manifestaram hoje à noite, as proposições indicadas, aos senhores que estão aqui presentes, nosso vice que está aí, as gurias aqui da casa. Meu muito obrigado, que a gente tenha um restinho de semana abençoado. Boa noite a todos. Que ocupe a tribuna o vereador Chumbinho. Nada como ficar alto. Boa noite, presidente, colegas, ao nosso vice-prefeito, a todos aqui presentes. Eu vou começar rapidinho também, senhor, te dar os parabéns, porque o que tu mostrou ali para nós também é fruto do seu trabalho. Todos nós. Né? Mas tu levantou essa bandeira de... Eu não sei falar italiano, né? Então eu só voltei a favor. Mas é isso aí, pessoal. Quando eu pedi para o nosso presidente, existe uma forma da gente fazer para quebrar o protocolo. Quando eu falei que nós tínhamos que falar de vocês, das entidades que estavam sendo homenageadas, eu falei dessa medalha, professor Manuel José Gomes Tubino. De que forma chegou o meu nome até o deputado? Por isso que eu falo, a política, ela tem os seus lados bons. E não é que você indica, como eu falei antes ali, você indica uma entidade, você indica uma pessoa, porque eu ainda sou naquela parte, eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas. A entidade, ela é lembrada, mas ela não chora, ela não trabalha, ela não tem emoção. Por isso que eu volto a dizer que as pessoas precisam ser reconhecidas, as pessoas. É elas que têm a emoção, é elas que sentem o trabalho que elas fizeram. E às vezes vocês não fazem esperando que vão lá complementar e dizer, ai, que bom, foi o seu trabalho. Não, a gente não faz. Mas quando é reconhecido, a gente gosta, sim. Porque, olha, eu nunca vi uma pessoa dizer que ela não gosta de ser reconhecido o seu trabalho, em todas as áreas. O deputado Darley, que vai estar aqui amanhã sendo homenageado, também fez uma indicação com a Carla Preto, ela é vice-presidente do CREF. Então, vocês imaginem que eram 2 profissionais da área da educação física. Nós tivemos também do Rio de Janeiro, Mato Grosso. Enfim, é que nós aqui, nós somos 9 vereadores, a gente faz as indicações também para as entidades. Lá são 17 deputados na Comissão de Esporte. Porque teve uma pessoa que me questionou, mas por que o deputado do partido tal não indicou tantos profissionais de educação física, pastor Elias, bons que tem no nosso estado? Sim, eu tenho que voltar a dizer e ser transparente. Tu tens que ser transparente. São só os deputados que fazem parte da Comissão de Esporte do governo federal, através da Câmara dos Deputados Federal. Por isso que só duas pessoas, né, do nosso estado foram homenageadas, porque só temos 2 deputados, que é o deputado Darley, que estará aqui amanhã, do PSD, e o deputado do PP, Alfonso Ram. Então, a gente sim fica feliz, pessoal, porque ontem, nas nossas conversas, você via que cada profissional que estava lá, cada professor, ele tem uma característica. Era uma professora lá do Maranhão, no final lá do estado, dizendo que ela não tinha mínimas condições de colocar a sapatilha no pé das crianças. E ela transformou a sua escola e a sua comunidade, a professora de educação física. Então vocês percebem que tem sim pessoas no nosso país que merecem muito, às vezes muito mais que eu, que tenho até mais condições, mas algum deputado enxergou uma pessoa lá no final do estado, no meio do nada, como ela disse. Eu vim do meio do nada, que as crianças não tinham uma sapatilha, e ela fez aquelas crianças apresentar em Manaus. Então, olha só como é legal, né, o papel do profissional de educação física. A gente, quando foi indicado, fiquei de uma parte pensando o que ia falar. E falaram para nós que nós tínhamos 2 minutos, eu falei 1 minuto e 28, que eu sou ex-militar, né? Então eu fui, quem assistiu a live viu que eu fui o mais breve de todos, porque eu gosto de cumprir o regimento, foi colocado para 2 minutos. Só que quando os profissionais começaram a falar, ninguém teve a coragem de cortar, mas acho que também, né, protocolo, mas tudo bem, vamos seguir, né? Eu sigo o protocolo, pelo menos a presidente
do Conselho do Esporte falou assim, tu foi o melhor. Olha, viu? Como eu ganhei mais um elogio, né? Bom, pessoal, não vou me prolongar, simplesmente agradecer, convidar todos aí para a Corrida do Fogo sábado, dizer, colegas vereadores, que nós não temos mais inscrição, né? A gente fez 600 medalhas só de participação, então se alguém quiser participar da caminhada, pode ir lá junto, só não teremos medalhas. Já vamos avisar antes para depois nos dizer assim, eu quero a minha medalha que eu fiz os 2 quilômetros. Mas você vê o sucesso e a importância, né, da Corporação dos Bombeiros a dar continuidade nessa situação de você fazer os eventos e dar continuidade. E para mim encerrar, não ser breve, dentro do que nós votamos então para criar o Conselho do Esporte, esse conselho vai ficar responsável para analisar algumas, conversando com a Carla, para quem não sabe, essa professora que foi homenageada, ela trabalha na Secretaria de Esporte, na gestão do Derlei, e a gente trocou umas ideias ali e serve para a gente aprender também. E ela se colocou, presidente, se colocou à disposição para vir aqui conversar com o Eduardo Sananduva. Olha só como é importante contatos, né? A gente se conheceu lá no aeroporto, eu nem sabia que ela era a indicada também, a gente não sabia, né? Não conhecia ela. E a gente foi junto para lá e tivemos essa felicidade. E ela vai, então, fazer um trabalho juntamente com tanto o Eduardo como o Sananduva. Vocês viram qual é a importância de nós termos contato. Eu quero agradecer aqui as palavras do pastor Elias, do Simeone. Eu sei que todos não pediram a palavra, até para não ficar muito longa, e dizer para o senhor Miranda, assim, que a gente sabe a importância do Instituto. Sabemos, sim, que nós já buscamos recursos para essa entidade, vamos continuar trabalhando. Acho que, por isso, quando eu falo que não é questão de politicagem, não é questão, mas a política ela está aqui, nós estamos fazendo uma política para as pessoas, é isso que nos torna Veranópolis diferenciado. E, assim, dizer para vocês que na quarta-feira, foi difícil, gente. Ontem, quando a gente estava voltando, nosso avião teve uma pane. Pode ser que alguns torciam que esse avião que desse certo, mas não deu, graças a bondoso Deus. Eu realmente vi uma coisa muito difícil de entender quando você passa pelo medo. E nós tivemos uma grande dificuldade ontem no nosso voo, em Brasília mesmo, quando ele teve que remeter e no momento que ele pegou a velocidade, ele se apagou. Então ali foi um tumulto muito grande, eu não sabia o que fazer. Aí você vê uma impotência e se realmente a gente tem que ter fé e pensar em Deus. Ali eu acho que é um momento que eu tive para uma reflexão. E agora vindo aqui para a Câmara, um menino foi atropelado de bicicleta ali para baixo da academia da professora Sandra, e a gente viu ali que foi um atropelamento meio grave. Então a gente volta, né, a dizer, vamos se cuidar. A gente vê tantas crianças andando de bicicleta, eles estão na calçada, eles passam numa velocidade na faixa de segurança. Também vamos deixar um recado aqui para os pais, para eles, né, ter essa conversa com seus filhos. Quem dá uma bicicleta para o filho não é simplesmente achar porque ele está com a bicicleta que ele pode fazer o que ele quiser. E a gente sabe, né, que as crianças adoram bicicleta. Eu também já fui criança. Mas a gente precisa, então, ter essa consciência de conversar com esses jovens, porque é bastante acidente que vem acontecendo de bicicleta aí na cidade. Então, deixar meu agradecimento a todos. Tá? Vamos encerrar, então, vamos ver na conversa também do Simeone, vamos analisar, Simeone, sim, na questão do que tu falou, é nosso trabalho aqui, buscar informações, ver como é que a gente pode criar uma comissão. Sobre a CPI, a gente vai ter ainda tempo para conversar. Então, boa noite a todos. Ok, vereador. Que ocupa a tribuna, o vereador Preto. Pessoal, primeiro dar uma boa noite novamente a todos. Pequena demanda, um pequeno desabafo, mas aí é vereador Preto, é pessoa Preto, que nem disse, quando a gente é cobrado ali fora, eu não entrei, e repito para todos vocês já sabem a maneira que eu vou agir, e vou ser bem transparente, não entrei para contentar A, B, C ou D, não estou nem aí. Fique feliz quem quiser. Começando bem curto e grosso aqui uma fala. Nós temos hoje um aparelho no hospital comunitário do CVD, um tomógrafo que faz tempinho que está com problema. Aí nós temos que tirar nosso povo daqui, a Nova Prata ou Nova Bassano levar. Gente, não dá. Não dá. Eu acho que nós temos que olhar com
Um pouquinho mais de carinho, se colocar no lugar, se é um familiar nosso ali, de quem está ali, é o familiar nosso que está ali, gente. Temos que estar em dia. Ou se não tem, dá uma explicação, e não adianta nós dizer, faz uma semana, 2 dias que está estragado. Não é uma semana que é mais dia que está estragado. Que eu estou acompanhando já faz aí por baixo uns 15 dias. O pessoal reclamando e cobrando. E não adianta vir culpar em hospital que não tem nada a ver com o hospital. Só aí usa uma estrutura que é do hospital, mas não é do hospital. Então vamos dar uma repensada, gente. Vamos dar uma cuidada, porque às vezes um exame mais rápido pode salvar a vida também. A dificuldade, às vezes, fazer translado, vai, espera a ambulância vir, não vir, às vezes um exame mais ali, a gente vai salvar a vida, gente. Não vamos brincar com a saúde e vida do ser humano. Quanto ao Chumbinho falou dos acidentes que está tendo, cara, final de semana, aí a gente perdeu fica parente nosso. Até não conseguiram me ligar, até agradeço o que tu fez aí, a força que tu deu. Um guri de 21 anos perde a vida em Veranópolis. Por quê? Que a gente tem uma turma que às vezes não presta atenção no trânsito, acha que vai entrar na sua garagem, tem que entrar a hora que quer e não está vendo o que vem atrás. 21 anos, gente. Essa rua aí nós temos que fazer umas melhorias, vai entrar uns pedidos aí que eu falei com a Aline, nós temos que cuidar, gente. E não adianta depois que nem foi a faixa aí que teve no meio concreto ali todo mundo brabo, mas é preferir tu fazer 300 metros para fazer um trevo do que tu tá velando um filho ou um parente, gente. Vamos parar de reclamar um pouquinho, vamos ver o que é bom. A gente tem que ver o que é viável para nós. Ou querem velar filho, pai, mãe, tio ali amanhã depois, porque a gente não quer fazer 100 metros para virar um carro, gente. Tá cansando, tem umas atitudes que tá cansando, gente. Vou entrar numa situação um pouquinho mais detalhada aqui. Gente, temos postos de saúde nosso. Hoje a demanda no central nosso é muito grande. Nós temos toda semana, todos os postos estão ficando parados, gente. Param 3 horas, param 4 horas, param amanhã, param meia manhã. Isso aí é preto falando, tá? E é o que eu sou questionado e vou falar. E vou falar, quando eu ser questionado eu falo. Gente, acho que toda semana está parando 3, 4 horas, é demais no posto de saúde, em todos. Coordenadoria, coordenação, disso, daquilo. Não, gente. Daqui a pouquinho, uma vez no mês ou cada 15 dias, tá bom. Vá pedir para fazer depois do horário de trabalho para ver se ficam. Tem que pagar hora extra. Mas na hora de trabalho, temos perdendo, não temos pagando para não trabalhar, para nós ficar tomando um chazinho com bolacha ali, gente. Pelo amor de Deus, gente. Se os colegas querem ficar chateados comigo, podem ficar, não tem problema, gente. Meu jeito, não vou mudar, não vim para contentar ninguém aqui. Ninguém. Aí nós temos semana não sei o que. Semana passada a gente teve 2 dias aqui, ó. Para ensinar o povo a trabalhar aqui, cara. Ficaram 10 minutos aqui e saíram. Saíram daqui, eu estava aqui dentro, vim aqui para acompanhar, saíram. Deram um migué no telefone e se mandaram. Fica a prefeitura sem pagar, ou dizer que não vai pagar para ver o que acontece. A reclamação vem. É médicos fazendo isso, é enfermeiro fazendo isso, gente. Cara, se eles têm um regulamento do CREMES deles aqui debaixo, nós temos que ver também. Se sai do evento que está recebendo, desconta. Vamos descontar, gente. Vamos descontar, não dá para ficar assim. A gente está brincando com o povo ali fora, meu. Outra coisa, os feriados nossos, gente, nós vamos ter mais feriado. Feriadão na saúde não, gente, pelo amor de Deus. Não, gente. Nós vamos lotar o hospital e não adianta nós querer depois botar a culpa, sou mal atendido. Eu fui quinta, sexta e sábado no hospital chamado. Que estava assim, ó, minado de gente. Aí nós vamos ocupar o hospital? O que tem a ver o coordenador do hospital? Tem nada a ver. Tem um diretor de médico que tem que estar lá dando suprimento também, suprindo a demanda. Nós temos 2 médicos, gente. Nós temos posto, nós temos que trabalhar, a área da saúde se trabalha, gente, pelo amor de Deus, se trabalha. Vamos trabalhar, gente. Vamos levar a sério. Aí não adianta. E lá no hospital também, o diretor, não tem nada a ver diretor. Se tem um coordenador dos médicos, ele tem que... Não é porque eu estou com uma ficha azul que eu tenho que ficar 3 horas para ser atendido, esperando ter 20 na fila, meu. Para quê? A médica entra 7 da noite e vai chamar o primeiro paciente 10 para meia-noite. Aí fica postando em status, comendo ovinho, gente. Na hora de trabalho, a hora do lanche é lanche. A hora de trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vou pedir mais uma atenção, gente. Nós que gostamos de pedir nossos lanches em casa, não vamos ligar apressando, pedindo pressa.
Os motoboy que estão aí fora, eles têm família, eles são gente, seres humanos, tem filho, tem gente que depende deles. Se chegar 1 minuto atrasado, eu vou ligar para o teu estabelecimento dizendo que atrasou, chegou frio. Gente, os motoboy também não vamos ter pressa, vamos com cuidado, gente. Vamos com cuidado, vamos parar de perder vidas aí fora, cara. Vamos parar. Porque o mundo está rotineiro, o ser humano hoje está difícil de lidar. Está difícil, se tu pegar hoje, o psicológico está todo mundo estressado, gente. Mas vamos ter um pouquinho de calma, gente. Um pouquinho de calma. Pelo amor de Deus. Vamos parar de enterrar gente aqui na cidade, perdendo vida à toa. À toa, gente. À toa. E mais uma que fica aí, meus queridos. Essa dívida de 35 milhões. Se nós vamos ver, é uma grana do caramba. Quem fez o que não fez, tá feio ali fora. Eu vou dizer disso aí, eu nem ia nem tocar no assunto. Eu vou dizer uma coisa, não compro briga e oposição lado de ninguém. A não ser que venham brigar comigo. Aí tem que vir bem firme. Se fez dívida, quem fez o estudo disso aí, que venha aqui na Casa do Povo e se explique. Se explique aqui. Venha, use a tribuna, independente de quem for. Se foi A, B, C ou D. Venha aqui se explicar o porquê de errado. Por que teve de errado? Qual é a leitura que fizeram? Como é que nós vamos ter 20 mil passagens por mês dentro de Veranópolis? 25 mil habitantes. Então os neném vão nascer no hospital, vão estar dentro do ônibus já? Alguma coisa grave a gente teve. Venham se explicar. O que está feio é jornal com matéria, é rádio toda manhã, cara. Cara, quem teve, que estava na frente e saiu, deixa quem está a trabalhar, gente. Ou vice-versa. Quem entrou, esquece quem passou. Quem vive de passado é museu. É museu, gente. E não estou aqui para amanhã depois... Pode cornetar, pode falar o que quiser ali fora, meu. Mas falem direito. E venham com bastante teor para nós virmos discutir. Porque medo de briga e discutir eu não tenho de ninguém, velho. O que eu digo aqui não é a gente sentar e conversar. Tem coisa errada, vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos se explicar 35 milhões, porque era 4 milhões, foi para 35? Velho, peraí. Só um pouquinho. Olha a diferença. Vamos pegar patrimônio do município aí, ó, daqui um pouquinho vamos começar a estudar para nós começar a vender para pagar a dívida. Ou vamos jogar imposto em cima nosso para nós pagar. Vamos ver o que tem de patrimônio aí que ninguém usa aí. Vamos vender. Vamos pagar a dívida, temos que pagar. E se está essa dívida nas mãos do Dalpai, é porque sinal que ele tem condição de pagar também. Vai ter que ter condição de pagar. Pegou um pepino na mão, que bom. Vai ter que mostrar que tem coragem para enfrentar isso aí. Todos nós vamos ter que ter coragem junto. Mas temos muito patrimônio aí abandonado ou sendo mal usado, vamos se livrar de alguma coisa e vamos pagar a dívida. Vamos ter que pagar. Cara, fica meu desabafo. Não quero que ninguém, mas ninguém leve a mal. Mas eu acho assim, vamos rever algumas coisas. Quando ir no posto e atender, gente, atendam bem o pessoal. Quando marcar os exames, vamos atender bem, marcar bem os exames. Para nós não perder tempo com o exame, gente. Me desculpem, mas aqui vai ser o cara, velho. Se tá certo, tá certo. Se vai errado, tá errado. Doa quem doer. Esse é o preto falando. Ok, vereador. Conforme o ofício número 466 de 2025, com a concordância do presidente, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor vice-prefeito João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, uma saudação especial ao público que aqui nos acompanha, quem nos acompanha via mídia social, nossos servidores, motoristas da saúde, aí a gente vê o secretário de escola que aqui acompanho, agradecer a todo o trabalho e o esforço feito em prol do município, isso é muito importante. Hoje eu ocupo desse espaço só para complementar o relatório da gestão, né, que o prefeito apresentou na semana passada, mas eu não pude fazer a apresentação do meu relatório como secretário de governo, venho aqui trazer algumas informações importantes e também convidar a comunidade veranense. Não vou ocupar muito espaço, não, mas convidar a comunidade veranense para os eventos de Natal que se aproximam. Aí nós teremos desfile no próximo dia 7, no dia 14. No dia 21 teremos um show na praça, então convidamos a toda a comunidade para participar.
respeitando a opinião de todos, que isso é importante, a democracia é essa, e muitas coisas precisamos melhorar, e reconhecemos isso, e muito vamos fazer para melhorar o que precisa ser melhorado dentro do nosso município. Eu quero falar de 2 pontos importantes que vocês, vereadores, como representantes da comunidade, e fazem esse elo de ligação muito importante, e a gente valoriza muito o papel do vereador dentro da nossa sociedade. Nós temos 2 pontos nefrálgicos, que são as obras do nosso município, que é a obra do bairro Universal e a obra do Sagrado Coração de Jesus. Sobre a obra do Universal, então, a parte da pavimentação interna do bairro foi licitada, já tem a empresa vencedora, inicia o trabalho entre amanhã ou sexta-feira para fazer a recomposição da base para depois iniciar a repavimentação da parte interna. Nós vamos fazer 2 trechos de rua com concreto para fazer um teste, a rua da frente dos escoteiros até na esquina e a na frente do posto de saúde, aquela quadra. Nós tivemos licitação, mas as empresas vencedoras não tinham as documentações necessárias para se habilitar no processo, então já estamos fazendo a contratação de uma terceira empresa para isso. Com relação à obra do Sagrado Coração de Jesus, é de conhecimento público e notório, nós tivemos problema com a empresa, ela não executou o trabalho a contento, e nós então tivemos que romper o contrato. Agora chamamos o segundo colocado, ele está com uma dificuldade nas documentações, tinha até hoje para confirmar, se ele não confirma os documentos, amanhã a gente chama o terceiro colocado para dar continuidade à obra. São fatos supervenientes que a gente pede escusas e desculpa para a comunidade. A gente sabe que quem tem um buraco na frente da casa aberto alguns dias, alguns meses, é ruim. Isso não é bom, a gente entende e se coloca no lugar, porque tivemos esse problema também no passado. Então a gente se coloca no lugar, pede desculpas, mas temos que obedecer todos os trâmites legais para não ter apontamento nos órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, que devemos observar essas questões legais. Então, para vocês que fazem toda essa representatividade na comunidade, transmitam essa mensagem também aos moradores do bairro Universal e Sagrado Coração de Jesus. Na Barão do Rio Branco foi retirado um trecho de tubulação próximo ao Bar do Polaco, são 17 metros de tubulação, que havia um problema na base, né? Quando foi executada a obra, lá era uma área de banhado, acabou cedendo, então foi retirado. Amanhã se faz a recomposição da base na parte inferior e depois se recoloca os tubos, muito provavelmente até sexta-feira, no máximo na segunda-feira será recolocado. Então, é importante isso. As questões levantadas pelo vereador Preto com relação à saúde serão levadas à Secretaria para buscar melhorias, isso é muito importante, nós precisamos desse retorno, acho importante, e muitas coisas precisam ser melhoradas. A gente reconhece isso e sabe que dentro de uma administração temos acertos, temos erros, mas a gente tem que minimizar os erros e buscar soluções. E é importante a participação dos vereadores na sua representatividade da população. Nesse sentido aí, nós respeitamos e valorizamos o trabalho de cada um de vocês. Também dizer que a Secretaria de Governo, que abrange também o Departamento de Meio Ambiente e Inovação, nós tivemos hoje de manhã, junto com a Secretária de Infraestrutura e o Prefeito em Porto Alegre, amanhã anunciaremos de forma oficial, assinaremos no mês de janeiro, mas fomos contemplados em 2 programas muito importantes do Estado do Rio Grande do Sul, na questão da resiliência climática e da reconstrução. Então amanhã anunciaremos de forma oficial, mas já de antemão antecipo à Casa do Povo que tivemos a contemplação em projetos muito importantes e que vão dar mais qualidade nas rotas alternativas do nosso município. Também dizer que nós, enquanto Departamento de Meio Ambiente, nós estamos preocupados com a questão do resíduo dentro do nosso município. Nós fizemos ações fortes já com incentivo à cooperativa, incentivo à associação. Tivemos nos últimos 2 meses, após o início da pesagem dos resíduos, uma queda no lixo que vai para o transbordo. Isso é um fato muito importante que a gente vê que as associações e as cooperativas estão trabalhando fortemente e também que está tendo solução. Mas nós precisamos da força da Câmara de Vereadores, da população como um todo, nessas campanhas de conscientização na separação dos resíduos. E principalmente um outro assunto que é muito importante, que vocês devem receber muitos pedidos, é com relação aos grandes volumes. Colchão, sofá. As pessoas têm alguns pontos específicos da cidade que elas pegam e carregam no seu veículo e vão descartar nesses locais inadequados. Vamos fazer uma campanha em conjunto, todos nós, para que esse resíduo seja, quando a pessoa carrega no seu veículo, ela leve lá na frente do portão da garagem da prefeitura, lá no ODF, que a gente já bota no lugar adequado. Porque, de fato, nós vamos ter que recolher, e isso gera um custo muito maior de ter que pegar, deslocar uma equipe para ir recolher. Assim, lá na frente, a gente carrega com a máquina e bota dentro do container. Falando sobre isso,
Antes de 2025, todo esse lixo era aterrado no pátio da prefeitura, lá naquele. Isso foi cometido um crime ambiental gravíssimo, um dano ambiental, porque lá tem uma área de preservação permanente, mas era um costume de vários municípios aqui da região, e a partir de novembro de 2024 nós tivemos a AGESAN, que é a Agência Reguladora do Saneamento Básico, que o saneamento compreende resíduos, toda a drenagem urbana e também a questão de água e esgoto. Eles fizeram apontamentos, um deles foi desse pátio. Então, a partir disso, isso é bom que também seja transmitido. Nós estamos gastando em torno de R$30 mil por mês para destinar esse resíduo para o local correto. São R$7 mil cada caçamba, vai em média de uma caçamba, 1,5 por semana. São caçambas de 40 metros cúbicos, não são pequenas, são caçambas grandes que é uma carreta que puxa. Então, isso é um dado importante, é um custo que o município tem, mas é um compromisso com o meio ambiente também. Nós estamos agora, no início do próximo ano, iniciando um programa de recolocação dos containers, dos contentores. A gente vai comprar novos contentores, vai fazer uma readequação, porque tem locais que tem 4, 5 pares, tem locais que não tem. Então, a gente vai dar um pouco de descontentamento em alguns segmentos, mas a gente tem que entender que é para um bem comum e uma melhoria muito significativa. Às vezes a gente precisa descontentar alguns para fazer uma coisa muito melhor e maior para a nossa cidade. Também na parte do meio ambiente, nós estamos com projetos muito importantes com relação ao resgate de animais silvestres. Nós tivemos o convênio através do Conselho do Meio Ambiente com uma ONG do município que está fazendo esse trabalho importante. Tiram o ônus do município, principalmente. E uma situação que está dando muito trabalho é a questão dos maus-tratos animais. Nós estamos recebendo diariamente várias denúncias de maus-tratos animais. Nossa equipe é reduzida. E isso faz também com que a gente crie uma campanha de que a pessoa que adota um animal, ela pelo menos dê condições na qualidade de vida desse animal. Alimento, água, espaço adequado, porque nós deslocamos um servidor várias vezes por dia para ir atrás de denúncias sobre animais presos, sem alimentação, também é um custo para o município. É uma pessoa que podia estar produzindo outras coisas importantes, mas que está ali tendo que averiguar um fato desse tipo. Então, na parte ambiental, nós temos muitos compromissos. Nós temos a questão do canil, por exemplo, que hoje tem uma ação condenando o município a fazer uma readequação na acústica do canil. Essa readequação custa mais de R$500 mil. E a gente não tem garantia de que isso vai ter um efeito significativo para a redução do barulho dos cachorros. Então, já se busca uma outra área para aquisição de uma outra área para construir um novo canil. Isso porque não é a gestão que quer trocar o canil de lugar. Para nós seria muito mais fácil o canil ficasse onde está e a gente pudesse fazer um investimento naquela área. Mas nós temos uma condenação judicial, já com multa diária implementada há algum tempo, justamente para fazer essas melhorias ou a troca de local. As melhorias, a gente sabe que mesmo com o projeto, aí a ideia dessas melhorias é fazer um canil tipo um depósito fechado, né, um galpão fechado com os animais dentro. Então, daí já muda a qualidade de vida dos animais também nesse sentido. Também nós temos que avaliar isso no momento da execução do projeto. Então, são muitas coisas que a gente precisa fazer. Já foi feito bastante coisa nesse ano, o prefeito apresentou o relatório, mas temos muitas coisas que precisam ser feitas, melhoradas. Agradecer aos nossos servidores que aqui estão ou representando por todo o trabalho que desempenham nas suas categorias, pessoal da saúde aí, todo dia na estrada, a gente sabe os riscos que se correm, e às vezes mesmo assim a gente não contenta a todos, mas o trabalho realizado pelos nossos motoristas, são mais de 10 viagens diárias, numa média, levando pessoas daqui, Porto Alegre, Bento, Passo Fundo, Garibaldi, todos os municípios aí. Então, parabéns por esse trabalho, aos nossos secretários de escola incansáveis também na função que exercem dentro das escolas, uma função extremamente importante, que merece valorização e reconhecimento. Desejar a todos um excelente resto de semana, dizer que nós estamos sempre disponíveis, qualquer projeto, qualquer dúvida, qualquer ideia, é nosso compromisso, enquanto Secretaria do Governo, estar disposto à Câmara de Vereadores. A nossa relação deve ser institucional, mas muito mais do que isso. Republicana, mas muito mais do que isso. Nós temos que juntos, e não é ego, nós temos que juntos construir uma cidade melhor. Sempre vamos reconhecer que nós não somos perfeitos, que erros e falhas vão acontecer, mas nós vamos buscar sempre melhorar e corrigir, porque é o nosso objetivo. Que a comunidade seja bem atendida, que nós tenhamos um resultado efetivo nas políticas públicas, e muito foi feito. Por exemplo, na saúde nós tivemos uma redução significativa no número de exames. Temos muito que melhorar.
Tivemos uma redução significativa no número de cirurgias. Estivemos em Porto Alegre na segunda-feira, onde foram apresentados os relatórios do SUS gaúcho, onde teve uma redução na fila de cataratas e principalmente de traumatologia de joelho. Mas o Estado também precisa nos ajudar mais com relação a isso. Existe perspectiva de investimento para o próximo ano de mais de 300 milhões na área da saúde pelo SUS gaúcho. Mas nós precisamos que o GERCOM funcione melhor, que nós tenhamos uma agilidade nesse sistema, porque às vezes as pessoas nos procuram e dizem assim, ó, eu estou na fila faz 1 ano e meio. E a resposta é a mesma, que eu vou dar para um vereador ou que eu vou dar para a pessoa. Nós não temos o que fazer. É um sistema estadual onde o médico pode informar ou inserir mais informações para mudar a posição na fila. Senão, infelizmente, não tem o que fazer. Mas isso vai melhorar, a pessoa de casa vai poder ver sua posição na fila através do sistema que foi implementado. As equipes estão em treinamento justamente também para isso, para aprender a mexer nesse sistema de regulação. Nós tivemos na segunda-feira um problema sério no nosso sistema lá, teve uma fila, uma demanda, ficou uma fila enorme lá esperando para despachar exame, mas isso é um sinal positivo. Apesar do problema, nós temos que ver o sinal negativo, que é o problema na fila, mas o sinal positivo é que muitos exames estão sendo liberados. Então, quer dizer que a coisa está funcionando e que nós precisamos dar atenção para a nossa comunidade. No mais, convidar todos para que participem dos nossos eventos de Natal. Nós temos o evento dia 7, dia 14, dia 21. Também a programação é extensa. E com certeza, nós estamos nos aproximando do Natal e que o espírito natalino sempre renove e fortaleça as nossas esperanças num dia melhor. Não vamos só lembrar do Papai Noel, mas vamos ter que lembrar também do aniversariante, que é Jesus Cristo, que nós só estamos aqui por causa dele. Lembrar também a todos que no próximo domingo temos festa em honra a Santa Bárbara, na comunidade de Santa Bárbara. Convidar todos para que participem. No mais, obrigado pelo espaço. Com certeza, esse momento é importantíssimo para que nós aproximemos-nos da Câmara de Vereadores, da comunidade e, principalmente, prestemos contas, que é nosso dever legal, constitucional e, principalmente, moral. Um abraço a todos e um excelente resto de semana. Agradecemos, vice-prefeito e secretário do Governo, João Guilherme Mazeto, pela tua presença. Também, nesses 9 anos que estou como vereador, de forma inédita, um vice-prefeito vem à casa prestar informações e esclarecimentos. É um movimento muito importante que fortalece uma união entre legislativo e executivo, apesar de poderes independentes, mas o pensamento ele deve ser unitário, de buscar o melhor para a nossa comunidade. Esse diálogo, essa troca de informações fortalece muito a democracia. Hoje tivemos também a participação do Instituto Moriguchi, através da Tribuna Popular, que também é algo importante dentro da Casa Legislativa, onde entidades e cidadãos podem se manifestar, expor ideias, expor trabalhos na Casa Legislativa, onde as transmissões chegam para diversas pessoas. Nós temos hoje uma transmissão moderna, onde a gente pode se comunicar de uma forma muito interessante e passar informação e transparência para a população de Veranópolis, que nós, como fiscais e o executivo como gestor do recurso público, é interessante a gente sempre movimentos que tragam transparência e informação para a nossa comunidade. Também cumprimentos e se colocar à disposição como Casa Legislativa aos servidores aqui presentes, aos motoristas de ambulância, às secretárias de escola, que também exercem suas funções na sua plenitude. Nós estamos sempre à disposição, sempre nos acompanhem, participem aqui nas sessões, ou através das redes sociais, venham até a casa, nos cobrem, nos peçam, a gente está à disposição para servir da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos que hoje aqui participam e a todos que também nos prestigiam através das redes sociais. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos.